Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e eu duvido que tenha cervejaria com mais empatia com o público do que essa que a gente vai conversar hoje. Eu duvido, Deodó. Eu também duvido. E Alô Loite, Henrique Boaventura e plantando tudo dá. E as Alás é esse exemplo, né? Esse exemplo de que tudo dá. Exatamente. E a gente tá aqui hoje junto com o Fabrício. Fabrício, por favor, se apresenta pro povo aqui. Pô, já fico lisonjeado com essa introdução. Não sei mais o que falar, né? Agradecer estar aqui de novo e poder falar aí com os ouvintes do Surra de Lúpulo. É um enorme prazer estar aqui. Perfeito. Galera, mais do que nunca, o Surra de Lúpulo precisa de vocês para continuar produzindo conteúdo independente e de qualidade. Então, que tal se tornar nosso mecenas? Sendo nosso apoiador, você vai poder entrar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, acessar nosso clube de vantagens com descontos especiais em cursos, cervejas, eventos e muito mais. E claro, ainda tem sorteio de brindes e vários mimos para quem está junto com a gente nessa jornada. Para apoiar, é só acessar o site apoia.se/surra de lúpulo e fazer parte dessa comunidade cervejeira. Agora, jovenzinhos e jovenzinhas, se o bolso tá apertado, você ainda pode nos ajudar de outra maneira. Que tal você pegar o link desse episódio ou de qualquer outro episódio do Surra e compartilhar com alguém que também curte o universo cervejeiro? Isso é fácil, isso é de graça. E não esqueça de nos avaliar na sua plataforma de áudio preferida. 5 estrelinhas no Spotify, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas fazem uma diferença enorme pra gente. E o melhor, para você vai custar um total de R$0. Então você faz o bem de graça. É o melhor cenário possível. A gente conta com vocês para fazer o Surra de Lúpulo chegar cada vez mais longe. Agora, se você ouviu o Surra de Lúpulo e ainda não sabe que a cervejaria Stannis é a mais nova mecenas empresarial, isso só pode significar duas coisas. Nenhuma delas é boa para você. Número 1, você não está em dia com os episódios, então que feio, shame on you. Ou, número 2, você não está prestando atenção no que a gente fala. Tá precisando de ajuda, meu amigo? Me fala que a gente dá um help aqui. Mas calma, tem solução. O ouvinte do podcast tem 12% de desconto em qualquer produto no site www.stannis.com, usando o cupom SDL12. Presentão, né? E o melhor, eles entregam em todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Então, não perca tempo, acesse, use e abuse do cupom. E claro que mecenas que tá com a gente lá todo mês, que apoia bonitinho, tem desconto maior e especial. Então, bora aproveitar. Só vantagens, só vantagens. Só vantagens. Voltamos aqui então, voltamos para esse ambiente bucólico de fazenda e a gente tem perguntas, né, pro Fabrício. A primeira delas é que antes das Alás existir, já existia a Fazenda Santa Terezinha, que ela existiu por vários anos antes das Alás, né? E ela já tinha uma produção de outros produtos próprios, né, da fazenda, agrícolas e derivados, né, desses produtos. Agora, uma coisa que a gente talvez não tenha tocado no outro episódio é que a gente queria entender um pouquinho melhor como é que foi estruturado esse plano de negócios das Alás para, de certa forma, se integrar e se adaptar a essa realidade, né, de uma fazenda que produz versus esses produtos diferenciados que tem dentro das Alás. Produtos específicos gerados a partir desses produtos iniciais, né? Esses insumos, por assim dizer. Vamos lá. Até acho que no primeiro episódio que a gente fez, eu tinha uma informação que era incompleta, né? A gente sempre falava que a fazenda tinha de 1915. Mais recentemente, né, em 2024, a gente acabou descobrindo um pouco mais, que a nossa permanência nessa terra, aqui a minha família, né, já data há 6 gerações. Então eu sou a 6ª geração Caraca. que cultivo esse mesmo pedaço de terra onde está situado as Alás. Então a história começou muito antes, meados de 1800, foi quando meu tataravô lá veio aqui para essa área, já estava no Brasil, estava ali na região do Ouro, próximo de Aroroca,
e fez uma carta para Dom Pedro pedindo um pedaço de terra para constituir uma lavoura e ganhou uma sesmaria aqui, onde ele começou o cultivo de terra e vivendo então, desde então, da produção de alimentos. E a Fazenda Santa Terezinha já foi mais recente, né? Foi quando o meu avô ficou com esse pedaço de terra onde está as Alás, isso é 1915. Mas se a gente for ver, a gente já estava ali antes, muito antes de 1915. Uhum. E, na verdade, você lidar com fazenda, você está lidando com diversidade, né? Então, na fazenda onde a gente está, nesse terreno de aclive, né? Você não consegue fazer monocultura. E nunca também foi o nosso conceito. Então, no dia a dia da fazenda, você está fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Você está cuidando de plantio de no outro você tem que fazer poda, no outro você tem que adubar. Então, você já lida com uma variedade de coisas muito grandes. Só para situar um pouco na história, então, da minha infância, né, até quando a gente assumiu a fazenda, eu lembro de 3 eras da fazenda. Então, a gente passou pela era do leite. Então, quando eu era pequeno, eu ia na cocheira, a gente tirava leite, tirava 1.000 litros de leite por dia, fazia leite ensacado, vendia esse leite no mercado, tinha um ponto de venda nosso. Isso foi até chegar à embalagem longa-vida no mercado. Aí acabou essa era do leite, e a gente não conseguiu se manter, né? O leite agora passou a durar 1 ano na prateleira. Antes ele durava 1 semana, no máximo, né? 4 dias, 3 dias ali. E aí começou muito a era do porco. Então a gente já tinha porco, já criava porco, tudo isso já era paralelo, a gente já tinha leite, já tinha porco, já tinha café. Aí o leite decaiu, subiu o porco. A gente começou a fazer derivados da carne de porco, torresmo, linguiça, carne de lata. E depois também começou a complicar esse mercado de venda, né? Por uma série de questões de legislação, então acabou o matadouro da cidade, teve uma série de outras questões, e aí foi dificultando, e aí chegou um pouco da era do café. A gente ganhou como o melhor café do Brasil, a maior nota do mundo até hoje, numa competição internacional, e aquilo virou um pouco da era do café na fazenda. Aí depois veio as Alás. Então assim, a gente tá... Então, essas 3 eras eu vivi na fazenda em 40 e poucos anos ali. É um cenário primeiro, né? Já existia todo um plano inicial, né? Foi feita essa transição entre produtos, mas também teve um momento de transição para, beleza, aí o café, teve esse momento de transição do café para agora nós vamos explorar esses outros produtos que a gente tem dentro do chapéu das Alás, sucos, cervejas, destilados, tudo isso. Até então não tinha as Alás, né? Então isso era a fazenda quando o meu pai tocava ela ali junto com meus tios. Mas a gente sempre viveu bastante dificuldade, eu via meu pai sempre em dificuldade financeira nesse sentido, porque fazenda é muito difícil, né? Uhum. A gente nunca passou na cidade de forma nenhuma, não é isso, né? Mas a gente via que era muito complicado você chegar a fechar a conta no final do mês. E aí eu não me via encaixando na fazenda. Assim, na fazenda eu não conseguia absorver ninguém ali da família para atuar, para poder pagar, enfim. Fui seguir minha carreira, fiz carreira fora, fiz faculdade e tal, mas eu sempre tive o objetivo de voltar e conseguir tocar a fazenda, fazer com que a fazenda seja sustentável e a gente consiga seguir por mais gerações nessa mesma terra. Tanto eu quanto meu filho, se ele quiser tocar, tem pelo menos essa oportunidade. Então, meu objetivo sempre foi, eu preciso voltar e fazer a fazenda ser sustentável. Então, aí nasceu as Alás. Então, as Alás nasceu, veio para a fazenda com esse objetivo, com esse propósito. Vamos fazer a fazenda ser sustentável, vamos englobar a fazenda, ser o coração da fazenda. Então, as Alás, quando a gente concebeu ela desde o início, foi as Alás vai ser o coração da fazenda. Então, tudo está vindo da fazenda para as Alás, e as Alás é o canal de venda, o canal de transformação e o canal de venda desses produtos que a fazenda consegue trazer para a gente. Tá. Se eu pudesse fazer uma comparação, quando você fala que as Alás vai ser o coração, é quase como se ela fosse um pico de inovação dentro de uma estrutura mais... Eu vou falar mais antiga. Tradicional, talvez? Tradicional é bom. Uma estrutura mais tradicional que já existia, que rodava, mas que vocês precisavam de um frescor, né? De uma lufada de ar diferente, de uma coisa assim, e as Alás chega nesse sentido. Mas rolou um plano de negócio estruturado do tipo, tá bom, existe a fazenda, tem café, tem embutido, tem leite, tem não sei o quê, não tá na alta nem disso nem daquilo, mas a cervejaria, para se manter, ela precisa de construir uma fábrica, ter tantos litros, eu preciso vender tanto. Teve um plano de negócio estruturado nesse sentido ou foi tipo, não, tô de boa hoje, com o matinho aqui no canto da boca? Como é que foi essa transição, digamos assim? Então, voltando ao meu propósito era voltar para a fazenda para fazer a fazenda ser sustentável, né? E aí eu vivi muito mais a era do café, tive muito mais contato. Então meu sonho foi ter uma cafeteria, torrar o café. E cheguei a ter esse contato, cheguei a morar fora torrando café para depois montar uma torrefação aqui, né? Montar uma cafeteria. Mas também não tinha dinheiro. Aí nesse meio do caminho, na carreira, eu conheci a cerveja artesanal e aí a cerveja artesanal me encantou. Fiquei apaixonado por aquilo, comecei a fazer em casa
E quando eu comecei a fazer em casa, eu falei, esse vai ser meu negócio de vida. E aí a gente fez um plano de negócio para montar a cervejaria. Eu falava isso pra Júnior desde o início. A Júnior falava, você é louco, né? Eu falava que ia fazer essas coisas que a gente tá fazendo hoje. Já tinha falado isso pra Júnior. Mas eu falava ao relento, sabe? Nunca pus no papel nada disso. Exceto a cervejaria, a gente fez um plano de negócios para montar a cervejaria. Vamos montar uma fábrica? O que vai ser? Equipamento? Plano de negócio normal. Que a gente viu que não fechava no final. O clássico da cerveja. Não, a gente fez o plano e falou, não vai dar. Mas ele tinha um ponto, qual foi a nossa decisão para montar as Zalaz, né? A gente viu, olha, ele não paga o investimento, né? Mas a gente vai conseguir ter uma renda pra gente se manter e reinvestir e viver ali. Então foi com esse conceito que a gente vai ser o nosso trabalho do futuro. Então a gente ainda tinha outro trabalho no mercado, falou, esse vai ser o nosso trabalho do futuro. Com o que a gente está fazendo lá, esse dinheiro que a gente investiu, ele se foi, mas a gente vai conseguir gerar uma receita dele que a gente vai conseguir se manter através dessa receita que ele está gerando. Faz sentido. Não, apesar de ser diferente do mercado atual, né? Porque a gente vê muitas cervejarias que não têm plano de negócio. É uma coisa que, infelizmente, é uma realidade do mercado. Mas vocês já tinham essa visibilidade de que vamos investir agora para criar o produto e lá na frente ele vai nos render mais frutos, né? Sim. Já tinha feito alguns planos de negócio. Então, é um mercado que eu comecei a fazer em 2010 cerveja em casa. E de 2010 até 2013, final de 2013, quando a gente começou a obra das Zalaz, eu fazia uns 3 planos de negócio por ano, assim. Ou mais, né? Porque eu queria montar. E aí eu lembro que eu vi as entrevistas da Dum. A Dum tem umas entrevistas falando, pra montar uma cervejaria é mais de 1 milhão naquela época lá. Eu lembro que o Murilo da Dum falou, o Zé Felipe falava alguma coisa parecida. Então a gente estava sempre atento no mercado e construindo planos. Eu cheguei a fazer planos com amigos meus para a gente montar uma cervejaria, fiz planos de cervejarias de várias escalas e aí no fim a gente acabou decidindo montar na fazenda, que era o nosso objetivo inicial mesmo. Fabrício, mas tu falou agora que eu sou cervejeiro caseiro também. É a minha maior paixão, provavelmente, junto com fazer pão, é fazer cerveja e fazer linguiça também. Também eu gosto de fazer linguiça. Olha aí. Tudo coisas que você já fez aí, provavelmente. E tu falou em cerveja, faço cerveja em casa, meu cérebro desligou, desculpa. Eu fiquei com essa informação na cabeça. Eu tenho perguntas pra fazer, que é, de onde é que vem... Tu falou que tem um período, né, onde tu produzia cerveja em casa, que provavelmente serviu de inspiração, mas de onde é que vinha nesse período tu já fazia essas experimentações que são as cervejas das Zalaz hoje? Ou vieram depois essas cervejas mais, eu vou chamar de disruptivas, mas diferentes do que a gente está acostumado no mercado? De onde é que vem essa inspiração? Não, na verdade isso foi tudo naturalmente, assim, a gente nunca fez um plano de negócio nesse sentido. E se a gente olhar para trás, mas por quê? Porque eu fazia o que eu gostava de tomar. E aí na época eu viajava muito a trabalho, então a gente ia pra fora do Brasil e eu tinha várias experiências. Uma das experiências que me marcou foi indo na Brooklyn, e lá eles tinham uma cerveja que só era servida lá, não era vendida, que era uma wheat wine. E no dia que eu tava, você comprava um livro, na verdade, do Gert Oliver, e aí vinha essa cerveja, uma wheat wine. E eles estavam servindo no dia da visitação. E eu tomei aquela cerveja, aquilo me encantou, falei, cara, eu vou fazer uma dessa. Então eu pegava as cervejas que eu gostava e tentava replicar. Eu tomava muita blonde, tomava essa wheat wine, eu tomei muito a Anchor Steam Beer, que depois foi uma primeira que a gente soltou, foi uma California Common também. Então eram as referências que eu gostava de tomar, que eu buscava reproduzir para lançar. Mas a partir daí já começou desenhando um pouco da trajetória das Zalaz, mesmo que inconscientemente, né? Porque naquela época, 2014, toda a cervejaria tinha 4 estilos, né? IPA, Weiss, Stout e uma Red. Então eram esses 4 estilos aí que tinha. E a gente lançou tudo diferente, entendeu? Não tinha nada desses estilos tradicionais, não tinha uma IPA, não tinha uma Pilsen. E a gente já começou com estilos diferentes, mas não foi pensado. Hoje casa com a nossa história, mas isso foi inconsciente. É o que eu gostava de tomar, vamos fazer. A gente não analisou o mercado. Falou, se eu gosto, acho que vai ter público, vamos nessa. Gente, ele fez tudo que a gente ouve as pessoas falarem que fazem e que dá uma merda, né? Do tipo assim, eu vou produzir só cerveja que eu gosto de beber. Aí eu já penso assim, meu Deus do céu, isso não é perigoso, não. Mas ao mesmo tempo tem outros incrementos que com certeza foram fazendo diferença na construção desse sucesso. Por isso que eu falei no começo dessa empatia que a Zalaz carrega, né? Dessa empatia, simpatia que as pessoas agregam com vocês, e aí o Henrique trouxe na cerveja disruptiva, então acho que tem um misto dessas coisas todas. Total, eu acho que tem. E uma coisa que também peguei nessa fala do Fabrício tá relacionada
Eu teve esse momento de transição, né? Eu fazia as cervejas que eu gostava de beber, mas todas essas cervejas que tu gostava de beber, se me perdoa aqui se eu estiver fazendo uma generalização, eram cervejas mais comuns, por assim dizer. Apesar de serem estilos diferentes, a gente tá falando de ales, lagers, provavelmente. Mas aí tem essa transição para essas cervejas complexas, cervejas selvagens, cervejas com terroir. Onde é que foi o clique? O clique foi tudo natural também, assim. Foi nada pensado, nada estruturado. A gente comprou um barril. Na verdade, o nosso vizinho, uma cachaçaria, tava fechando. Pô, tinha 400 barris no galpão deles, ó. Uma coisa impressionante. Caraca! E aí eu comecei a pegar barril e falei, cara, vou fazer uma cerveja envelhecida em barril. Mas nunca tinha feito nada disso. E aí coloquei uma cerveja envelhecida em barril lá. E o que aconteceu? Acidificou. E aquilo começou dando um clique, sabe? Falei, pô, mas ficou bom, ficou legal, gostei. Depois a gente começou a fazer, vamos fazer uma cerveja com levedura da fazenda. E aí a gente foi na mata, coletou deixou o mosto lá, coletou aquela flora, o chip que a gente fez ali, né? E produziu uma cerveja também. Que a gente não gostou da cerveja, mas a gente manteve a colônia e aí a gente adicionou nos barris. E aí começou saindo coisa legal. Ele falou, pô, gostei disso. E aí isso foi virando também um outro gosto pessoal. Pô, tá legal essa cerveja, vou começar a fazer mais, gostei disso, tá, olha a evolução dessa cerveja. E a gente queria cada vez mais também transmitir a fazenda na taça, né? Isso teve um momento em 2000 a gente inaugurou em 2015, então esse ano a gente completa 10 anos, agora em junho. E em 2017 foi a grande virada, que a gente chegou num ponto, eu lembro desse dia, a gente na Marginal em São Paulo, falou, o que a gente tá fazendo da vida? O que a gente quer? O que a gente quer das Alas? O que a gente quer da nossa vida pessoal? E foi aí que a gente desenhou. Falou, pô, a gente tá na fazenda, qual que é o objetivo das Alas? Por que a gente tá lá? O que a gente quer fazer? E aí a gente voltou atrás e falou, olha, então a partir de agora, todas as cervejas que a gente tá fazendo vai ter mais terroir da fazenda. Vai levar mais itens da fazenda. Não vai ter nenhuma sem nenhum item da fazenda. E aí a gente tirou tudo que a gente tinha de linha, que já vendia bem, a gente já tinha um público no mercado. Até hoje o pessoal vem e fala das cervejas que a gente faz em 2015, 2016. Pede essas cervejas. E a gente tirou todas elas de linha e falou, agora todas vão ter mais ingredientes da fazenda. Além da água, né, que já era daqui. Aí tu vê, Lud, tu falou antes, né? Tudo pra dar errado. Tudo. Aí eles dobraram a meta. Vamos tirar as cervejas que já estão vendendo bem e vamos botar terroir. Vamos falar de cervejas da terra mesmo, cervejas que têm insumos produzidos na terra. Meu, genial. O cervejeiro caseiro, principalmente essa pessoa que tem essa mentalidade de caseira, ela é inventiva. Eu gosto disso. E o mais legal, assim, que é uma das maiores orgulhos que a gente tem, é justamente isso, né? O pessoal chega e fala, pô, toma sua cerveja, tô vendado, toma cerveja, eu sei que é Zalaz. Ela tem a nota de Zalaz. E o pessoal hoje já sente a mesma nota da cerveja, sente no nosso café, fala, não, seu café tem notas muito similares da cerveja. Então a gente consegue, realmente, isso pra mim é a tradução do terroir, porque os produtos que a gente faz lá, todos estão levando essa nota que tá no ambiente, né? Que tá na terra. Total. É muito interessante isso, porque a gente, quando visita as Alais, a gente percebe o terroir em tudo. A gente fica falando sobre insumos e cervejas e os outros produtos. Eu voltei recentemente a assinar a Sexta. Assinei na pandemia. Eu lembro que na pandemia eu falei, eu quero assinar, porque tava naquela fase de, primeiro, você conhece as cervejarias e você quer dar um help naquilo que você pode. Eles estavam oferecendo, toma meus melhores produtos selecionados aqui por um preço, você vai receber todo mês. Eu falei, puta, é isso, né? Eu tô ajudando, entre aspas, mas ao mesmo tempo tô recebendo muito em troca. E aí fiquei, 2 anos assinando, parei, fiz uma cirurgia, parei. Eu falei, agora eu posso voltar. E aí, já chegou no primeiro mês, eu acho que eu já abri tudo, que não era comum antes. Eu abri tudo, provei tudo, passei no pão, aquilo que... Tabasco passando no pão. Falei, meu Deus, Nossa. Eu tô louca mesmo. Já bebi a soda e tomei as cervejas, sabe aquela coisa do tipo, me deleitando. E o ruim da Sexta, que fica aí o ponto negativo, é que de vez em quando vem um negócio muito bom e que demora a voltar, rapaz. Isso entendeu? Tem. Isso tem. Tipo, sei lá, brigadeiro de capim-limão, esse todo mundo fala. Brigadeiro de capim-limão, isso é uma droga. Não, esse a gente parou de produzir. Aí, ó. Porque deu problema familiar, entendeu? Porque chegava na Sexta, um só consumia, o outro nem via o cheiro. Aí começou a ter briga familiar, porque a gente tava mandando um só e o pessoal, numa sentada, zerava tudo. Ah, mas isso é um problema da família. Isso ele resolve no SBT, no Ratinho, não tem nada a ver com isso. Isso, deixa pra vara familiar isso aí não é problema nosso. Daí a gente falou, não, vamos parar de fazer isso, porque tá dando muito problema.
Mas, Henrique, eu acho que você queria puxar um negócio importante aí, que tem a ver com o terroir. Eu só consigo me lembrar do malte da cerveja que tem defumado com madeira de eucalipto. Eu acho que é madeira ou é com folha de eucalipto? Madeira de eucalipto, lenha de eucalipto. Madeira de eucalipto. Essa cerveja chegou até mim, chegou até o interior aqui. Eu não posso mais falar interior, agora é litoral. Porque eu moro no litoral do gaúcho. E chegou até mim e eu sou um apaixonado por cervejas defumadas. Apaixonado. Eu viajo pra beber de cerveja defumada fresca e que belíssima surpresa pegar uma cerveja com malte defumado em eucalipto, né? Imagina o eucalipto da fazenda. E o malte também é produzido ainda ou é comprado? Não. A gente tentou produzir malte aqui. Teve sorte de principiante. No primeiro ano a gente conseguiu colher. E aí nos outros anos a gente não conseguiu. A gente até falou com o pessoal do agrário, especialista lá de plantio, pediu umas dicas para ele. E a gente está numa região que precisa de muita irrigação para produzir a cevada. E não é viável no nosso caso aqui na fazenda, né? Então a gente não conseguiu mais plantar malte, mais cevada, na verdade, né? Mas a gente está tentando produzir mais insumos para serem a base das cervejas futuras, né? Então a gente está colocando mais milho. Eu não sei qual que você tomou, que é uma série que a gente tem defumada, é a série Brumas. Então a gente fez uma Doppelbock, já fez uma Kentucky Common, já fez uma Barley. Eu acho que era uma Doppelbock. Doppelbock era preta. Isso. Pode ser. A gente fez uma Imperial Porter também, uma Doppelbock, uma Barley e uma Como. Grande chance de ter sido a Doppelbock, porque eu ganhei de presente e a pessoa pensou, vou dar um estilo alemão pra ele. É batata. E esse processo, vocês defumaram esse malte dentro da fazenda, vocês têm um defumador pra fazer isso, pra fazer parte de... A gente fazia carne defumada, né? Então a gente já tinha embutidos, né? Tinha um monte de coisa defumada. E aí no dia a gente... Naquelas inspirações da fazenda, a gente defumando pra cesta, a gente tava fazendo tipo lombinho defumado, que era um item que foi pra cesta uma vez, e a gente falou, tô com o defumador aqui, por que não faz uma cerveja defumada? Com maltes que a gente defuma esse malte, entendeu? Por que não? Daí a gente foi e fez, né? Eu não tô fazendo nada, você também. Exatamente. O que tem defumar um malte assim gostoso com alguém? A Cíntia fez uma cerveja com nosso malte defumado. Na última festa ela falou da cerveja, pô, cara, aquele malte e tal. Daí eu fui lá, a gente tinha um pouquinho que a gente tinha defumado, a gente deu pra ela e ela produziu também com o nosso malte defumado. Eu aceito também, tá? Só queria dizer isso. Apesar da Cíntia ter ganho, eu também aceito. Malte defumado... É que ela tava aqui, né? Então você tem que chegar até as Alavas, tem que vir aqui, né? Desviar a sua rota ali, passar por aqui, né? Agora... Eu podia ter ficado quieto e não ter tomado essa. Viu, Lud? Aí, tá vendo? Ele tava crente que você ia falar assim, não, cara, eu vou fazer... Quantos quilos de malte tu ia precisar, Henrique? Uns 4 quilos. Pra fazer uma 100% defumada, uns 4 quilos. Nossa, 100% defumada é coisa, hein? As minhas Rock Beer são quase todas 100% defumadas. Mas essa que a gente faz deve ser a Doppelbock, deve ser na faixa de entre 10 e 15. Mas então o malte é potente. Essa é a diferença. Então, mas aí tem uma grande diferença, né? Frescor. Ah, sim. Então, frescor, você tem que saber o toque da mão, né? Então, você tem que... Por exemplo, tudo que a gente faz é fresco. Então, a gente não compra polpa, a gente faz as polpas. Né? Então, qualquer fruta que a gente utiliza, a gente tem que despolpar. Essa semana passada, a gente estava descascando mango a semana inteira, construindo a polpa. Porque ele vai estar muito mais intenso de sabor, de aroma. Quando você pega o malte defumado numa maltaria, normalmente ele está parado lá há vários meses, né? E eu digo isso também do malte escuro, que ele fica lá parado, normalmente recebe promoção, tá vencendo esse malte aqui, quer comprar? Normalmente é malte escuro. Então quando a gente defuma, a fumaça tá super presente ali, né? Ela tá muito intensa. Então a gente usa uma quantidade muito menor do que usaria se fosse um malte já defumado de uma maltaria, que já perdeu o seu aroma no tempo de armazenagem dele. Entendi, então pode ser só 1 quilo pra mim, não precisa ser 4. 1 quilo me resolve. Já me convenceu, 1 quilo me resolve. Eu combinado. Eu acho que a gente, para ir caminhando no nosso papo aqui, a gente já pincelou esse assunto, que é gerir diferentes frentes de negócios, né? A gente está falando de café, a gente está falando de cerveja, dos produtos da fazenda, da escola, do restaurante. Esse modelo diversificado na sua cabeça facilita ou complica a operação do dia a dia, sabendo que ter esse monte de pratinhos complica, mas de repente uma coisa equivale a outra, ajuda a outra. Como é que é isso na cabeça de vocês? Como é que fica essa construção? Acho que como tudo na vida tem prós e contras, né? Então, eu acho que tem quais são os prós, né? Alguns que a gente tem. A gente é uma empresa pequena. Em todas as frentes que a gente atua, a gente é pequeno. E aí, tendo mais de uma atividade, a gente consegue ter algumas pessoas multitarefas. Então, eu consigo contratar uma pessoa
Só que deixando bem claro, ó, você vai fazer isso e isso. Tipo, alguns dias você vai estar trabalhando como vendedor e no outro dia você vai ser garçom. Você vai torrar café e vai ser o barman. Então a gente acaba equilibrando, conseguindo contratar uma pessoa, mas que ela faça mais de uma tarefa ali, de uma atividade, né? A gente não conseguiria ter 2 funcionários. Vou ter um barman e vou ter um torrador de café, por exemplo. Não tem marasmo. Então a gente consegue ter essa troca de essas pessoas se ajudando em todas as frentes, né? Então eu tenho lá, tô com baixa demanda no restaurante, vamos ajudar na fábrica. Tô com baixa demanda na fábrica, ajuda no restaurante. Então a gente consegue ter um pouco desse caminhar aí entre as unidades de negócio, né? E eu acho que hoje tá muito em voga, tá todo mundo falando do ecossistema. Essas várias frentes é um ecossistema que aconteceu naturalmente, né? Então a gente tem um ecossistema ali que gira em torno das alás, que é natural. Então a fazenda produz, vai para as alás, vai se tornar um item do prato, por exemplo, aí vai virar uma cerveja, o trube da cerveja, a gente vai fazer um biofertilizante dele, as leveduras vai fazer um biofertilizante dele, que vai voltar para a fazenda, o subproduto do restaurante, que a gente foi na hora de processar ali, vai para o composto orgânico, vai para o minhocário, vai transformar de novo num adubo, que vai voltar para a terra também para fertilizar, e depois vai voltar para o nosso sistema, né? E a gente então tem esse ecossistema, esse ciclo que a gente faz com todas as unidades, tudo dentro ali das alás, e também os produtos, né? Que acabam, produz ali e ele já vai ser consumido a poucos metros de onde ele é produzido, de onde ele é plantado. Rapaz, pra quem começou dizendo que fazia só cerveja que gostava, até que esse rapaz, ele tem alguma coisa na cabeça, né? E tem todo um ciclo, né? Tem todo um ciclo de... Achei muito interessante, tipo, um dos meus programas favoritos da televisão é o Globo Rural. Eu amo o Globo Rural. Sim, Globo Rural é demais, né? Globo Rural é demais. E a parte mais interessante é quando mostram esses modelos de fazenda, modelos de... Seja qual for o tipo de cultura que está acontecendo, existe essa sinergia entre, aqui eu planto porque aqui do lado eu tenho galinhas que vão gerar fertilizante, e lá no final a água que desce eu vou filtrar e vai cair lá para criar carpas e tudo isso. E é muito interessante como vocês aplicaram isso, porque se a gente for ver os produtos das alás, eles têm uma sinergia, né? Sim. Não são coisas muito distantes uma da outra, elas são bem próximas, na verdade, né? São produtos próximos. Exato. E assim, eu digo até o que eu costumo falar, a gente construiu ali o ápice do produtor rural. Então eu consigo preparar a terra, plantar, manusear ela ali, né? Colher, processar, beneficiar, empratar e servir, né? Então a gente consegue fazer um ciclo todo ali dentro do alimento, dentro das alás. Com o mínimo de desperdício, imagino. Com o mínimo de desperdício, né? Então pra mim é o ápice do produtor rural, né? Eu tô plantando ali, tô produzindo ali, tô consumindo ali. Vocês têm ideia de quanto vocês, nesse processo, vocês não conseguem aproveitar? Ainda vocês têm esse número ainda, ou é uma coisa um pouco mais distante? Não tem esse número, não tem. A gente quer, assim, tentar fazer mais coisas que sejam úteis justamente para a cerveja, para o restaurante, né, para a cesta. Então a gente está buscando cada vez mais plantar itens que tragam mais sinergia ainda. Só que a gente lembra que cada item que a gente coloca na fazenda gera uma complexidade adicional, né? Eu tenho que ter todo o manuseio dele, gestão dele, que está junto com as outras atividades na fazenda. A gente tem que equilibrar tudo, né? E treinar pessoas, porque as pessoas vão ser multitarefas, elas também vão precisar, de certa forma, processar, cuidar, fazer crescer aquele produto que vai ser vendido, né? Sim, exatamente. Pensei numa coisa aqui rapidinho, Henrique. Você falou de produzir, tudo aquilo que você introduz. Lúpulo. Lúpulo, então, é uma outra demanda, né, que talvez surja. A gente já plantou lúpulo quando eu era caseiro. Eu plantei lúpulo quando eu era caseiro aqui. Cheguei a colher lúpulo, mas naquela época não tinha, né? Isso foi em 2011, 12. Não tinha o equipamento de beneficiamento, né? Que hoje é o primeiro ano que a gente efetivamente, 2024, que a gente teve acesso a esses equipamentos de pelletização, né? De secagem e ter finalmente o lúpulo em pellets. Então agora talvez faça sentido a gente pensar de novo em plantar, né? Mas ao mesmo tempo, então isso está nos planos, está no projeto futuro que a gente quer ter, conversa com o que a gente quer passar, né, como os alás, só que a gente também precisa estar tudo estável, no termo estável não, mas tudo controlado no termo da fazenda. O que a gente quer fazer da fazenda, né? Porque mão de obra também é um negócio muito escasso. E a gente precisa saber como que eu vou lidar com mais uma frente, né, de um produto que a gente ainda não conhece, como fazer de maneira correta, da melhor maneira,
quanto que isso vai consumir também da mão de obra, ele vai competir com café, não vai competir com café, em termos de época de colheita, né? Então é uma coisa que a gente ainda não chegou para estudar com afinco ali. A gente já falou algumas vezes, até com o Gabriel, que é o consultor, falou, pô, vamos plantar, mas a gente não deu esse passo ainda por esses motivos, né? Total. E tu falou sobre a cesta das Alás, né, que ela foi um produto criado durante a pandemia. Isso. Se mantém hoje ainda a venda lá no site das Alás, tem vários tipos de cesta, não é um tipo de cesta só, e era um número limitado de assinantes na época, mas esse modelo de exclusividade se mantém ou hoje em dia já é uma coisa mais ampliada, tem mais acesso para as pessoas? Não, hoje tem acesso, o pessoal ainda tem essa mística, né? Não, eu tô na fila lá da cesta das Alás. Na verdade, hoje não tem mais essa fila, a cesta tá lá disponível para comprar. Que durante a pandemia a gente foi bem cauteloso, né? A gente surgiu com esse produto, tava todo mundo fechado, a gente queria levar um pouco... a gente pode criar um e-commerce? Pode, mas a gente falou, mas qual que é o sentido da pessoa comprar umas Alás? Ele pode comprar as Alás no outro e-commerce que já existe, né? Então a gente quis levar um pouco dessa experiência de estar nas Alás, né? Então vamos levar todos os produtos que a gente tem ali e colocar numa caixa para ele levar um pouco dessa experiência do que ele teria se ele tivesse vindo nos visitar. Então a cesta surgiu dessa forma, vamos levar um pouquinho das Alás para casa das pessoas. E a gente foi bem cauteloso, vamos fazer 50 cestas, vamos agora para 100, vamos tal. E a gente foi crescendo aos poucos. E aí gerou uma fila enorme, na pandemia estava todo mundo querendo aquele produto, né? Então a gente tinha vários assinantes e com uma fila que a gente não dava conta, porque a gente não conseguia realmente produzir os itens, né? Depois passou a pandemia, a gente criou essas outras opções de cestas que não existiam e as pessoas voltaram a ter um regime de trabalho híbrido, e a gente tinha muito item de cozinha, então o item de cozinha começou a estocar na geladeira da pessoa, e muita gente parou de assinar um pouco por isso. Então a gente foi criando esses outros modelos de cesta, foi se adequando também. Vamos fazer uma cesta só de cerveja, porque nosso público quer mais cerveja, então a gente criou só da cerveja. Vamos diminuir o item de cozinha, mesclar as duas cestas. Vamos fazer uma só de café. Então foi surgindo depois pelas demandas, né? E por essa mudança que teve no mercado também. Hoje a cesta está disponível, mas é só no orgânico, então a gente nunca patrocinou ela, então assim, ela segue e a gente consegue se programar por ela ali. E eu fico me perguntando aqui, Fabrício, a dificuldade que primeiro, é uma cidade interiorana, né? É uma cidade de interior, então transporte já é um problema, né? Um problema a ser solucionado. Sim. E também que é uma fazenda. É a terra que manda, né? Não é vocês que tem que escolher de acordo com o que a terra provê, de certa forma. Então isso também deve ser uma questão que entra, né, nesse poder. Sim. Na hora de definir, vamos mandar isso aqui, beleza. Olha para a fazenda e pergunta, o que eu tenho disponível nesse momento, o que eu posso transformar aqui para entregar qualidade para quem nos assina, né? Deve ser uma trabalheira. Mas foi interessante porque a cesta, durante um bom período de tempo, ela foi o direcionador do que a gente plantava na fazenda. Porque a gente precisava de quantidade para produzir para a cesta. Então não era uma coisa que a gente tinha normalmente na nossa horta, porque na nossa horta era para o restaurante, para coisas pequenas, então ele não dava conta da cesta. Então durante muito tempo a gente sentava e falou, o que eu vou mandar de item da cesta, né? Vou mandar isso, então a gente vai precisar plantar isso. Daqui então 6 meses eu vou conseguir colher e a gente vai fazer esse item. Então a cesta, durante alguns anos, ela foi o planejamento da fazenda. Foi o contrário. Ela tocou o planejamento da fazenda, foi o contrário, porque a gente aí começou a pensar que item que eu preciso mandar, que itens eu quero mandar, né? Vou mandar um antepasto de berinjela, vou mandar um tabasco, vou mandar não sei o que. A gente foi listando, foi vendo o tempo de plantio de cada um, o tempo de colheita, e aí a gente foi planejando a fazenda um pouco em função disso. Quando a cesta era o nosso... Isso por si só já é um desafio, né, Fabrício? Se for parar pra pensar, sim, né? Mas eu imagino que nesses 10 anos de Zalás, tiveram outros que vocês também superaram. Tem algum ou alguns aprendizados ou soluções que tu poderia compartilhar com quem tá escutando a gente, que talvez inspirem outros donos de cervejarias, donos e donas de cervejaria para enfrentar desafios semelhantes ao que vocês passaram? Olha, tem vários, né? Se tivesse pouco, seria um milagre, né? Até esse próprio ponto, assim, que a gente fala do nosso propósito, o que a gente gosta, né? Então isso foi um propósito mesmo. Se você não tá pronto para encarar, a vida toda hora vai te mostrando, pô, tem isso, toma isso. Você não vai ter um rumo, você vai ficar só girando um negócio em círculo e não vai conseguir dar pra frente, né? Agora eu vou fazer Pilsen litrão, agora eu vou fazer chopp de torre, agora eu vou fazer aquilo. Então você começa a fazer o que o mercado tá pedindo ali e você não se posiciona, né? Você não consegue entrar lá e se diferenciar e se situar. Falar, a minha marca é essa, eu tô posicionado assim, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu sou, é isso que eu quero, é isso que eu vou ser, entendeu?
E acho que muita gente se perde nisso, sabe? Começa a dizer, o mercado agora tá querendo isso. Aí você começa a virar o seu barco para aquele lado, depois ele virou pro outro lado, e você não tá navegando para lugar nenhum, né? Você tá só girando ali. Então esse foi um ponto, né? Acho que a gente, desde o início, se manteve ali fiel ao que a gente acreditava. Claro que a gente adequou muita coisa, mas sempre inerente ao que a gente acreditava, o nosso propósito ali. Então esse é um desafio que a gente foi bem difícil, assim, foi a questão de na pandemia, né? A pandemia foi uma loucura, né? Mas a gente estava com uma alta demanda, e mais um ponto que a gente não se atentou foi a crescente dos custos, né? Então a gente teve uma crescente, que é um cenário que a gente, de certa forma, está vivendo hoje também, né? A crescente dos custos, né? Dólar subindo, pressiona os nossos custos de produção ali. E na pandemia tava garrafa explodindo, tampinha, insumo, aquela loucura para conseguir as coisas, caixa, você não conseguia comprar caixa, você não conseguia comprar garrafa, tava uma insanidade. E a gente demorou para perceber isso afetou a gente durante um ano, mais de um ano ali, né? Tomando prejuízo dessa conta que a gente não tinha feito lá atrás, de repassar e refazer os custos da cerveja, e aí conseguir sentar e falar, nossa, a gente tá perdendo dinheiro aqui. Então isso é um ponto, você tem que ficar sempre atento no mercado, principalmente em momentos que a gente está como hoje, né, que é um momento de tempestade, né, você tem que estar ali o tempo inteiro olhando o que está acontecendo e atentos nos seus números, isso é um papel fundamental. Cara, eu fico muito pé da vida quando alguém fala assim, mar calmo não faz marinheiro bom. Merda, né? Tipo, não pode ter um minuto de tranquilidade, Brasil. Não pode. Eu tô vendendo bastante a cesta, mas aí você não viu o preço da garrafa, a tampinha, não sei o que, você se lascou. Mas aí não tem caixa pra enviar. Caceta, não tem um minuto de paz. Não, foi uma loucura, foi loucura. Vamos fazer uma experiência, vamos gerar um momento de paz pra todo mundo ter a chance de prosperar. Depois a gente começa com os problemas, sabe? Vamos primeiro, cara, marzinho tranquilo. Depois a gente pensa em problema. Mas até na pandemia, a gente tava num cenário, a gente lançava, dava sold out no lançamento, sabe? Aí, o que a gente ia fazer? Vamos aumentar o lote. A gente foi aumentando, acabou a pandemia. Aí todo mundo saiu pra tomar chopp. Aí a gente ficou lá com as nossas garrafas, que elas levam 9 meses pra gente sair com ela pro mercado, né? Que vai refermentar na garrafa, passa vai pra barril, depois você fermenta na garrafa. No fim, são 9 meses pra estar no mercado. A gente chegou, tinha um lote lá que a gente tava com garrafa encalhada, que a gente não sabia mais o que fazer, entendeu? Porque voltou da pandemia, caiu a demanda de garrafa, e a gente, vou lançar isso aqui, ninguém vai comprar mais 2.000 garrafas. O pessoal agora vai comprar 500 garrafas. Então foi uma loucura, foi um período que a gente teve também que se ajustar muito por isso, né? Gente, eu nem sei, de vez em quando eu ouço umas coisas, eu achei muito bom o recorte que você falou agora, sobre justamente não necessariamente ficar rodando só naquilo que o pseudo-mercado quer, porque o mercado não sabe o que ele quer. Ele fica atirando para todos os lados e fala, eu quero a Pilsen, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero IPA, eu quero New England, e se você for atirar para todos esses lados, você não atirou para nenhum, você não criou identidade, você não criou exato. empatia, sinergia. E aí a gente só ouve falar de clube de assinatura que não funciona. Clube cervejeiro não funciona, clube não funciona. Agora, clube do café tá bombando, a Dude tá aí com o clube há 5 anos, você tá com a sua cesta aí há pelo menos 5 anos. Vai fazer também 5 anos, vai fazer 5 anos agora em maio. 5 anos. Ou seja, tipo, cara, se não tivesse funcionando, por mais percalço que você tivesse tido, você já tinha parado. Entendeu? Sim. A cesta a gente chegou a cogitar, falou, voltou a pandemia, a gente tá com o restaurante agora, faz sentido manter a cesta? A gente olhou, falou assim, nem todo mundo consegue vir aqui nas Alás todo mês. Uhum. É uma parte importante do nosso faturamento, a gente precisa disso. Uhum. Então, você não tem como parar, sabe? É uma coisa que criou e a gente gosta também de criar e instiga a nossa mente toda hora. Eu preciso criar pro mês que vem 7 itens. Sim. Todo mês eu tenho que criar 7 itens. Perfeito. Todo mês pode criar 6 itens e mandar todo mês o brigadeiro de capim-limão. Já facilitei a vida de vocês, pô. Eu tô com a cesta aberta aqui, eu tô vendo qual que eu vou assinar. Já tô vendo aqui. Só tô vendo o frete. Bom, nesses programas, tipo case, pra gente conhecer a história das cervejarias, a gente ouve frequentemente falar sobre o sucesso de muitas cervejarias, que ele está diretamente ligado no foco de oferecer uma experiência incrível para o consumidor.
Eu já estive nas Alás pessoalmente, foi sensacional, sou cliente da Sexta, já comprei cerveja direto com vocês. Então, como é que as Alás trabalham esse aspecto e qual a importância disso para vocês? Essa criação desse vínculo emocional no final, entendeu? Porque dá merda, dá uma escorregada, mas daqui a pouco vocês estão vendendo 2.000 garrafas de um negócio que você achou que não fosse vender. Não, acho que o cliente é tudo, né? Sem cliente a gente não vive, não vende. E a gente quer cada vez estar mais próximo do cliente. É o que a gente conseguiu, de certa forma, construir nesses anos, mas sem plano de negócio, sendo o que a gente é. Então a gente quer transparecer isso, quer transparecer a fazenda, transparecer o que a gente acredita, e a gente acabou cultivando algumas pessoas também que gostam do nosso trabalho, gostam das cervejas, vão no restaurante, enfim. E a gente quer estar cada vez mais próximo, cada vez oferecendo mais experiências da fazenda, né? Então esse é o nosso objetivo, estar muito próximo. E a gente sabe também, agora falando desses problemas, a gente sabe que o nosso transporte é um caos no Brasil, né? Principalmente com garrafas. Então a gente está super preparado para... Deu erro, quebrou uma garrafa, sabe? A gente já chega na hora, eu já tô te mandando uma outra cesta, tá aqui, ó. Uhum. Não vamos nem vou discutir, porque eu já sei que é passível de acontecer isso, né? Apesar que a gente embala super, né? Muito saco bolha ali, muitas outras coisas, mas isso acontece. Então nossa equipe tem que estar preparada também para resolver isso, né? 100%. Mas é isso, então assim, vocês estão muito focados na experiência. Eu acho que era importante a gente contar um pouco isso, do que é a experiência Alás. Você teve lá, acho que você pode até falar melhor do que eu ali. E foi inclusive, eu não recomendo ir em feriados, né? Que é muito cheio, a gente não consegue ainda dar. E a Lud foi no feriado, o maior feriado do ano que a gente tem, que marca o início da temporada, que é Corpus Christi. E esse é o feriado que é o mais cheio que a gente tem do ano, que realmente é o início da temporada de inverno, né, pra região. A gente tá numa região turística, mas a gente não tá na cidade turística, né? Então, ao redor a gente tem algumas cidades turísticas e as Alás tá fora da rota e a gente acabou criando uma rota paralela, né? Então, o pessoal vai para vir nas Alás e aproveita o entorno mais turístico também. E aí, como foi essa experiência? Acho que você pode até falar melhor do que eu, né? A ideia é a gente tá passando um pouco disso do que a gente vive lá, nessas experiências que a gente recebe o pessoal nas Alás. Então, passeio de trator, vamos lá conhecer a cervejaria, as nossas festas, que hoje o pessoal já busca sempre participar de uma festa, pelo menos no ano. Então, são as experiências que a gente conseguiu construir ao longo desses anos, que é para mostrar mesmo um pouco do nosso dia a dia ali. Quantas pessoas cabem no restaurante, Fabrício? O restaurante, lugares sentados ali, 60 pessoas. Tá. E numa festa, vocês botam mais ou menos? A última festa de aniversário foram 500. A minha pergunta... Mas quando você for no Corpus Christi, num feriado grande, chega a passar mais de 100 pessoas, porque a gente abre o gramado, né? Quando é temporada de seca, né? Não tá chovendo ali, a gente consegue abrir mesa no gramado também. E aí chega a ter mais de 100 pessoas ali nas Alás. Eu reservei minha mesa com muita antecedência, sentei lá dentro, estava ótimo, tomei cerveja, comi, bebi, foi ótimo. Mas eu tô falando isso porque você está numa região, como você disse, eu não tô na rota, eu não tô na cidade turística, eu não tô na rota turística oficial, ou seja, não é simplinho. Vou lá nas Alás rapidinho ali, ó, vou pegar meu carrinho, meu Fiat Uno Mille, tô de bobeira no meu Fiat Mille, cheguei lá. Não é. Então, tipo, é uma estradinha de chão e tal, não sei. E como eu não dirijo, eu fico igual criança no carro. Igual louco, olhando pra paisagem. Mas eu sei que não é um negócio, tipo, estradinha lisinha direto. E vão 500 cabeças numa festa, Brasil. Essa é a pergunta. Para um monte de van, para um monte de ônibus, porque não tem como beber o que se bebe, comer o que se come. Como é que vocês não fizeram um hotel lá ainda? Fica aí a ideia do próximo negócio, né? Barraca, mesmo que seja umas barraquinhas. Não, isso tem ideia. Isso é um plano que a gente sabe que um dia vai sair alguma coisa nesse sentido, mas é aquilo, falta bolsa e falta tempo, né? Pra fazer isso, né? As Alás não é uma empresa que tem investidora. Foi a Júnia e eu, minha esposa e eu que a gente construiu. Então a gente segue bem contando as moedas ali, sabe? Não sobra moeda pra isso. E mais o tempo de gerenciar isso, né? Fabrício, vamos catar uma empresa que vende barraca. É isso. E a gente faz um acordo, vocês pegam um gramado, barraca, aí já é mais uma experiência de campo. É o camping. Não, mas até voltando nesse assunto, eu acho que isso é super legal, sabe? O que a gente conseguiu fazer. Então, nessa última festa, na festa da primavera, que eu lembro o número de cabeça aqui, a gente tinha 42 pessoas de cidades diferentes que compraram ingresso. Então, 42 pessoas que ia lá eu lembro que tinha Mato Grosso do Sul, tinha Pernambuco, tinha Sul também, ali eu lembro que tinha mais Curitiba, Paraná, não lembro se tinha mais pra baixo, mas enfim, gente do Brasil inteiro que se desloca pra vir pras Alás
pra curtir uma festa, pra curtir uma coisa. Então, que a gente, no meio do nada, né? Então você tá passando, hoje é quase tudo asfaltado, tem 1,5 km só de terra ali, mas você pega uma estradinha na terra, cheia de cascalho, passa em frente uns boizinhos, que a gente perde cliente também, porque às vezes o boi tá na frente, ele volta, mas ele enfrenta os boizinhos, passou por ele, aí quando vê, você chega no meio do nada, tá um paraíso ali, tá as alas ali, o restaurante, a fábrica, né? É isso. Exatamente. No meio do nada. No meio do nada. Ou no meio de tudo, né? Costumo dizer, a gente não tá no meio de nada, a gente tá no meio de tudo, né? Exato. Pô, tá tudo acontecendo ali, né? É um bom ponto de vista. Quando você atravessa aquele túnel que você passou debaixo do arco-íris, aí você fala, uau! Alice no País das Maravilhas, né? Você tá ali, você passou o túnel, você fala, cheguei, que é isso? Quem que é o louco que fez isso nesse lugar, né? Exatamente. É o que a gente ouve quando o pessoal chega lá. Pô, quem que é o louco que fez isso nesse lugar? Né? Então, tu tá querendo dizer que as Alás é o pote de ouro no fim do arco-íris, é isso? Exato, Totalmente. Aí então, Fabrício, pra gente amarrar esse papo aqui, eu queria que você contasse pra gente quais são os planos de 2025 em relação a todos esses negócios ligados às Alás que hoje você conseguiu passar pra gente justamente essa coisa do coração, né? Então, desde a cervejaria até os outros projetos da Fazenda, ou se tudo hoje perpassa a cervejaria, ou se tem coisa independente. Então, quais são os planos de 2025? Tem escola, né? Que a gente nem comentou da escola, mas a gente também tem uma escola de educação infantil na Fazenda, né? Uhum. Um outro projeto também que tá ligado às Alás, que é o Sementes Alás, que é a nossa escola. Sim. Bom, para 2025 a gente tem uma rota traçada, mas como eu comentei, a gente está no meio da tempestade. Então a gente está traçado, mas a gente está vendo no radar o que está acontecendo ali para definir mesmo a rota, né? A gente quer trazer mais experiências aqui para as Alás, quer que mais pessoas consigam chegar aqui e participar das nossas experiências. Então esse é um dos nossos objetivos ali, né? Então criar outros eventos, outras coisas, que a gente fez no ano passado deu muito certo, por exemplo, foi um almoço no Cafezal, que foi bem legal, participar da colheita do café, foi uma imersão mesmo no Cafezal. A gente está criando também um pouco mais de vivência na cervejaria, então a gente está agora com um curso até para cervejeiro profissional, né? Ela vem para vivenciar ser o nosso cervejeiro ali durante uma semana e aprendendo todas os trâmites do dia a dia de uma fábrica, né? E, de outro lado, a gente está também melhorando um pouco da nossa governança, né? Nesse sentido. Então, o que a gente precisa fazer para melhorar a gestão, para melhorar os indicadores, para ter um plano de indicador, né? Porque a gente veio todo ano, se a gente olhar na nossa história, são 10 anos, mas todo ano, praticamente, com uma coisa bem forte estruturalmente sendo lançada, né? E a gente precisa agora também respirar e começar a olhar os indicadores, falar como é que tá indo esse negócio, como é que tá indo esse, que consigo ajustar aqui. Então é um ano que também a gente quer deixar tudo isso muito redondo, né? Porque tem muitas atividades que ainda são altamente dependentes de mim, ou altamente dependente da Juni, então isso é uma coisa que a gente quer também ter outras pessoas conseguindo tocar o dia a dia ali, sem eu estar ali tocando bumbo, né, por exemplo. Um ano de estabilização, por assim dizer. Também, né? Estabilização, mas é aquela estabilização que toda hora chega, tá surgindo isso daqui, e aí, né? Então a gente tá atento, mas a gente, nosso ano é estabilização e trazer mais gente para as Alás, né? Acho que esse é o grande ponto. Perfeito. Bom, eu tiro daqui desse papo uma coisa que você falou lá no começo, que é a questão da diversificação dos produtos e de culturas na fazenda, que é uma temática desde a origem, antes dela ser Santa Terezinha, foi o que foi possível que ela chegasse até onde ela está agora. Se ela fosse só uma fazenda leiteira, lá atrás, quando o leite deu zebra, tinha acabado. Se ela fosse só cafeeira, se ela fosse só de porco, se ela fosse só fazenda, cervejaria, talvez, eu acho que a multiplicidade de temas que hoje existe nesse guarda-chuva permite que vocês, sim, tenham muitas ações, muitas atividades, mas ao mesmo tempo muitas saídas, né? Exato, acho que é isso mesmo. Você conseguiu traduzir, é uma coisa que eu ainda também não tinha falado, não tinha pensado, mas acho que é justamente isso, né? A gente... esse ano tá mais, vamos navegar na cerveja, esse ano vamos navegar nisso, entendeu? Esse ano também a gente quer lançar vários produtos que a gente já tem na cesta, já estão estabelecidos na cesta, né? Como os não alcoólicos, por exemplo. A gente já tem o registro no mapa para produzir não alcoólicos, para produzir nossos vinagres de maneira comercial, mas a gente ainda não conseguiu colocar nas prateleiras, né? Então é um ano também que a gente quer lançar esses outros produtos que já são produzidos hoje, são servidos no restaurante ou são enviados para os nossos assinantes, mas a gente não consegue ainda ter uma distribuição melhor deles.
que tem uma pegada total com a tendência de não beber. Exato. Né? Você falou do não alcoólico, eu lembrei deles, disso, né? Não, totalmente. Tipo, a semana passada, retrasada, acabou de ser a notícia que abriu a primeira loja 100% álcool free em São Paulo. São Paulo, Brasil. Então... eu acabei de ler também semana passada a notícia dos Bourbon nos Estados Unidos, que é o primeiro ano que teve recessão, né? Em não sei quantos anos, o barril caiu de $2.000 para 900, destilarias fechando, então é um outro cenário também que a gente se espelha muito, né? Sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos e provavelmente vai ser replicado aqui, né? Numa escala menor, né? Mas claro, deve chegar aqui. Claro, felizmente ou infelizmente, o que acontece lá bate aqui. Onda, olha a onda. Exatamente. Bom, essa não foi a primeira vez que a gente conversou com o Fabrício aqui no Surra. Nós falamos com ele sobre ser uma cervejaria rural, as especificidades desse negócio, no episódio 18, lá em 2020, gente. Olha só. Nós éramos muito bebês. Isso foi durante a pandemia. Se você não ouviu, o link desse episódio vai estar no nosso blog post para que você tenha mais essa informação de qualidade. E já aproveito aqui para agradecer a participação do Fabrício nesse papo conosco. Foi mais uma vez enriquecedor e só aumenta a minha vontade de voltar aí. Sim, vai ser um prazer receber você, o Henrique também, todos os ouvintes aqui do podcast. Vai ser um prazer receber vocês lá. Espero vocês em diversas ocasiões na fazenda, né? Nas festas, no nosso restaurante, numa imersão, só passando para tomar um chopp ali. É sempre um prazer receber vocês ali. E dá uma olhadinha que eu tô fechando uma cesta. Se tu vê o Henrique Boaventura e tiver um malte sobrando, aproveitar o frete. Pode deixar, vou colocar um malte ali junto. Ai, caceta, muito cara de pau. Pedinchão que se chama isso. O não eu já tenho. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco das nossas redes sociais, @Surra de Lúpulo, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tem alguma sugestão de pauta ou convidados e convidadas, manda um e-mail para contato@surradelupulo.com.br. É isso, meus amigos. Fabrício, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, obrigado. E até a próxima, com certeza. E até a próxima. Valeu! Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, Rubens Reis e Anastácia Ottoni. Este podcast foi editado por Play Áudios.